O presidente eleito Lula fechou a lista dos 37 ministros do governo já nesta quinta-feira. Então, a gente segue para a capital federal com o repórter Bruno Pinheiro, que acompanhou todo o processo de transição e traz as últimas informações. Bruno. Olá, Tiago, você é um ótimo dia. São 26 homens e 11 mulheres. A quem nos acompanha é sempre uma honra, uma alegria. Esse número é 60% maior do que a esplanada dos ministérios do atual governo de Jair Bolsonaro, o presidente da República. Esses nomes que foram anunciados ontem, entre homens, mulheres, uma ministra indígena que vai também acompanhar este ministério. E logo no início, Luiz Inácio Lula da Silva fez uma cobrança aos futuros ministros que ele espera um resultado imediatamente. A expectativa é que já na semana que vem seja agendada uma reunião com esses novos ministros que atuarão diretamente no governo eleito. Vamos acompanhar como foi essa nomeação, os últimos nomes que foram divulgados na manhã de ontem aqui na capital federal. A construção do governo continua e ela vai continuar, inclusive, depois da posse. Cada companheiro e companheira que for indicado, alguns já têm conhecimento da situação do seu ministério, outros, se não receberam, vão receber, os estudos da transição, de como anda cada ministério, e as pessoas vão começar, então, a trabalhar, a montar a sua equipe de trabalho no ministério. Tudo isso, certamente, a partir de segunda-feira. Eu pretendo, logo depois de uns 2 ou 3 dias, fazer uma reunião com todos os ministros para eu dizer para eles o que eu quero que aconteça nesse país. Ontem já, após esta cerimônia, a futura ministra da Saúde voltou a falar sobre o enfrentamento à Covid e várias campanhas de vacinação, que é importante ser reativada, retomada aqui no Ministério da Saúde. A gente relembra que a oposição, o governo eleito Luiz Inácio Lula da Silva, foi muito forte ali no enfrentamento numa CPI da Covid no Senado Federal. E agora a responsabilidade é em dobro, já que estava na contramão ali, sempre atuando contra o atual governo. A futura ministra disse que é importante retomar as campanhas de vacinação aqui no Ministério da Saúde. Vamos ouvir. As pessoas precisam ter seu esquema vacinal completo, Então, isso eu acho que é muito importante se colocar desde já. E como isso vai ser institucionalizado, nós vamos estar trabalhando, como disse, à luz dos comitês científicos. Serão vacinas de reforço, anuais, e às vezes isso tudo vai estar sendo trabalhado agora à luz do comitê científico, não só da visão da ministra. Outro aspecto que eu gostaria também de salientar é a vacinação intensiva. Sabemos que, além dos grupos de pessoas idosas sempre apontados como mais vulnerável, a questão das crianças de Covid é um grande tema de preocupação. Ainda ontem, após este evento, o futuro ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que é senador de Minas Gerais, voltou a falar sobre essa discussão em relação aos combustíveis, a forma que é comercializado, aumentar, reduzir o imposto ou não. Ele disse que é importante uma interferência do governo federal e ser visto com os olhos do governo. Vamos ouvir. Acho que durante o mês de janeiro o presidente tem sido muito cauteloso, porque, como ele disse hoje, primeiro precisa de observar a lei das estatais e, segundo, há todo um processo, numa empresa com a dimensão da Petrobras, há todo um processo interno de mudança da sua diretoria executiva. Agora a gente vai continuar acompanhando, já que alguns nomes ficaram otimistas após essas indicações e outros aliados antigos e virtuosos que foram abandonados no meio do caminho até agora não foram indicados nem mesmo em algumas secretarias. A gente continua acompanhando essa repercussão e, segundo alguns nomes, no governo eleito existe uma falta de lealdade logo no início do governo Lula. Adriana e Tiago.
Bruno Pinheiro de Brasília, agora girando o nosso comentarista nesta sexta-feira, Roberto Mota. Mota, bem-vindo. Primeiro falando sobre os ministérios, a escolha foi concluída e de que forma que essa divisão de tarefas vai se dar no governo. Bem-vindo, Mota. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Bom dia aos nossos espectadores. Tiago, eu sou uma pessoa essencialmente otimista. Eu sempre espero que coisas boas aconteçam e que o país encontre o seu rumo. Mas certamente nós teremos dificuldades, algumas sérias pela frente. Eu gostaria de citar aqui um artigo muito bom que foi publicado na semana passada pelo economista Pedro Jobim, que faz uma análise excelente da situação. E eu vou resumir aqui os melhores momentos. A maioria das pessoas que estão sendo indicadas não tem qualquer experiência de sucesso na área pública. Também não tem qualquer experiência de sucesso comprovada no setor privado. Todos eles apresentam ideias atrasadas que comprovadamente aumentaram pobreza e desemprego em todos os lugares onde essas ideias foram implantadas até hoje. A gente já viu aqui algumas coisas terríveis, a gente viu a vandalização da lei das estatais para permitir a indicação de políticos para as empresas do governo. Essa lei tinha sido a grande conquista da sociedade, caiu por terra antes mesmo do jogo começar. Nós estamos vendo o que se chama de uma política fiscal expansionista, né, com uma visão antiga de que o Estado tem que gastar muito, tem que ter uma máquina grande, portanto tem que arrecadar muitos impostos. Já vimos que o teto de gastos foi para o espaço, a interrupção das privatizações já foi anunciada, o número de ministérios subiu de 23 para 37, inclusive com a criação de um Ministério de Portos e Aeroportos, parece, recriação do Ministério da Pesca, ou seja, retomando aquela ideia de que a função do Estado é criar espaço para a atuação dos partidos políticos e dar empregos para os amigos. E aí o Pedro conclui muito bem o comentário dele, o artigo dele, dizendo o seguinte: a proposta desse governo aí não tem nada a ver com incluir pobres no orçamento e nem induzir o crescimento através do Estado. Isso aí trata-se apenas de mais do retorno daquela mentalidade de tirar dinheiro, tirar riqueza do Brasil que trabalha para encher o bolso do Brasil oficial. Mota, só mais uma pergunta em relação à segurança em Brasília. Ontem mais uma suspeita de uma mochila que teria uma bomba, nada obviamente ficou comprovado, mas você tem alguma preocupação com a segurança para o domingo? A segurança de grandes eventos, nesse tipo de evento, né, é uma arte, né, uma ciência, se chama proteção de dignatários. O Brasil tem pessoas altamente qualificadas para esse trabalho, tanto que nós raramente temos qualquer tipo de evento. Então isso é uma preocupação, sim, isso é normal. O que não é normal é essa sequência de narrativas que estão acontecendo, né? Eu sempre professei a minha confiança absoluta na nossa polícia, inclusive na Polícia Federal. São policiais profissionais preparadíssimos, mas essa historinha do rapaz que é personal trainer e que estava com a mala e ficou com vergonha de deixar a mala dentro da academia, quem é que deixa uma mala cheia de roupa, cheia de coisas na rua, né, numa escada, no meio do shopping, né? Talvez em Brasília. Aqui no Rio de Janeiro ninguém faria isso, não pensaria em fazer isso nem durante um segundo, né? Então eu acho que está havendo sim, obviamente, uma exploração deliberada ou acidental ou fruto de realmente de um medo que não é razoável. Está havendo uma proliferação dessas histórias aí que não tem sentido nenhum, mas preocupação com segurança é sempre essencial. É melhor cautela, né? É melhor errar por ter muita cautela do que correr riscos desnecessários. Eu acho só que esses riscos têm que ser apresentados de uma forma razoável para a sociedade, para que todo mundo não passe a viver agora com medo, apavorado o tempo inteiro. Daqui a pouco a gente fala mais sobre a transição e a posse domingo. E agora